Igreja, eu quero convidar as mulheres a ficar em pé, para que a gente possa orar por vocês esse término de mês, está terminando, mês de outubro, está o envolvimento dessa campanha, Outubro Rosa, desse mal que tem assolado as mulheres, tem matado, tem decapitado as mulheres. E nós vamos orar por vocês, mulheres, pedir a Deus a misericórdia, o cuidado, a bondade, para que nenhum de vocês venha ser atingido. E a campanha desse mês de outubro, mas não deve encerrar no mês de outubro. Esse mês de outubro é um símbolo de um mês que se iniciou, mas as mulheres elas têm que ir se cuidando com suas prevenções, para que não venha ocorrer um anúncio de tristeza, de acontecimento que pode vir a acontecer, certo, irmãos? Vou orar. Amado Deus e querido Pai, como homem casado, meu Deus, que tem uma esposa, eu sei o valor de uma mulher. Portanto, meu Deus, ela é muito significativa, a minha e outras mulheres que são solteiras, são casadas, são viúvas, mas que são mulheres e elas são muito significativas, meu Deus, são muito importantes, meu Pai. E eu sei que elas, meu Senhor, merecem, meu Deus, o cuidado. O Senhor mesmo fala do cuidado que devemos ter para com elas. E como eu sou um pastor, eu me preocupo com as irmãs e peço ao Senhor que o Senhor os guarde, o Senhor os proteja, o Senhor os livre deste mal. O mal que tem matado, meu Pai, tem trazido tanta tristeza, preocupação, meu Senhor, e todas elas sejam guardadas pelo seu santo poder, em nome de Jesus, usando a autoridade do ministro do Evangelho para repreender este mal, essa doença, meu Deus, que ela jamais possa tocar em uma das mulheres desse ministério, e nem em outra mulher, no nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém, diga graças a Deus, para a glória de Deus, amém. A palavra hoje vai ser ministrada pela irmã Jéssica. A graça e a paz de novo. Amém. O pastor me comunicou agora há pouco que eu ia ser a pregadora dessa noite. Fiquei um pouco nervosa, né? Que eu estou um pouco desabituada. Mas, vamos lá. Hoje é um dia muito feliz para mim. Faz exatamente 2 anos que eu descobri que estava grávida de Yasmin. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Já contei o testemunho de Yasmin aqui, eu acho que a maioria da igreja já está presente. Se você tiver alguém aqui que não estava presente, diga assim, irmã Jéssica, conta o testemunho de Yasmin para me escutar. Que eu conto, eu acho bom demais contar esse testemunho da minha vida e da vida dela. E Yasmin tem sido uma grande bênção na minha vida, tem me ensinado muito. Tanto como na vida materna, quanto na vida cristã. Depois que eu me tornei mãe, eu aprendi muito sobre Deus e o amor que Ele tem por nós. Amém? Então, eu vou falar sobre criança, já que ela é a minha criança e ela tem me ensinado tanto. Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Hoje pela manhã o pastor estava lá na minha casa e Yasmin pegou um hábito, um costume, não sei como chamar, de orar pelas pessoas. A avó dela ensinou, aí todo mundo que eu chego lá eu digo, ora aqui Yasmin por essa pessoa, e ela bota a mãozinha na cabeça da pessoa, aí fica, já começou a falar ainda, né, irmãos? Ela fica naquele Aí até eu brinquei com o pastor e disse assim, ora aí, qualquer coisa aí na cabeça do pastor, também não tem poder? Aí ele disse, tem poder. Eu disse, tem mesmo. E o poder vai ser demonstrado, não o poder dela, claro, o poder de Deus. Na mensagem que eu vou trazer nessa noite. Eu espero que os corações dos irmãos sejam atingidos por essa palavra. Amém? Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Eu
ser mais fácil. A igreja toda encontrou? Amém. Vamos fazer a leitura dessa noite. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: quem é maior no reino dos céus? Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não fizerdes como meninos, de modo algum entrarás no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como este menino, esse é o maior do reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que se escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pusesse o pescoço numa pedra de moinho e atirasse na profundeza do mar. Até aí. Deixa eu marcar aqui com esse caminho. Eu já tenho bastante anos de crente, e desde que eu me converti, eu já escutei muitas palavras relacionadas a trazer a história de uma criança e nossa vida de fé. Eu já escutei palavras falando sobre a inocência de uma criança e quanto a gente deve também ter uma inocência, carregar essa inocência conosco. Uma criança tem muitas características que realmente era bom que a gente na vida adulta continuasse com essas características, mas infelizmente algumas morrem na infância mesmo, a gente perde, infelizmente. E uma das características que também é muito pregada é sobre a dependência. A dependência que uma criança tem do seu pai e da sua mãe. Como Yasmin ainda é uma criança muito dependente, eu vou pregar nessa área. Já que hoje, né, como eu falei, está fazendo um ano que eu descobri que ela estava sendo gerada no meu ventre. E depender tem várias facetas. As coisas que são boas e as coisas que não são tão boas. Quando a gente é uma criança, como ela ainda é, um bebê ou recém-nascido, a gente nem percebe, porque a gente só sabe chorar. A gente nasceu, já é metendo a lapadinha para a gente chorar, né? A única coisa que a gente sabe é chorar. Então a gente não tem a dimensão da responsabilidade que a outra pessoa vai ter para ali manter viva. Quando eu recebi alta do hospital, a foto que eu estou saindo do hospital, eu estou com as mãos assim e uma cara de pânico, porque era exatamente o que eu estava sentindo naquele momento. Pânico. Naquele momento ia ter uma vida totalmente dependente de mim. Irmãos, quando eu parei para pensar naquilo, eu disse: meu Deus, e agora? E é por isso que eu estou dizendo a vocês que desde que eu me tornei mãe, eu entendi o amor de Deus por mim. Até então, quando eu tinha dimensão só de filho, eu não tinha a grandiosidade do amor de Deus, não. Quando eu me tornei mãe, que eu vi o outro lado da moeda, aí eu percebi: Deus me ama demais. E Ele ama você também. Se você ainda não é mãe nem é pai, você vai passar por essa experiência ainda. Eu creio que você vai passar. E você vai descobrir o tanto que Deus lhe ama. Amém? Amém. Então eu, com aquela criança, saí do hospital, pensei: meu Deus, o que é que vai ser agora essa criança comigo? Irmãos, quem se lembra que eu não pego recém-nascido, não pegava, né? Não pegava recém-nascido. Cuidar do bebê, uma criança tão indefesa, tão molinha, tão frágil, para mim era: meu Jesus, e agora? E eu me lembro quando eu cheguei em casa do hospital, a primeira coisa que eu disse: vou dar um banho nessa criança para eu perder logo o medo. Porque para mim o banho era uma das coisas mais difíceis. E Yasmin estava ali dependendo de mim sem saber que estava dependendo. E assim somos nós, quando nós nos convertemos, muitas das vezes a gente nem entende a dimensão de Deus, daquele cuidado, de nos trazer para a proximidade dele, de nos resgatar do mundo do pecado. A gente simplesmente se entrega a um amor tão grande, tão: ai Jesus, eu quero lhe amar, eu quero lhe servir. A gente nem entende ainda naquele momento, assim como um bebê, que nós somos totalmente dependentes de Deus. Aleluia. Aí o que acontece? Nós ficamos naquele chamado primeiro amor. E aí tudo que a gente quer realmente é depender de Deus. A gente não quer mais nada. A gente quer que Deus pegue nós no colo, balance, dê de comer, faça tudo. A gente só quer sentir aquele amor, viver aquele amor e acabou a história. E é assim na vida humana da gente também. Quando a gente está dependendo, sem saber que está dependendo, aquilo ali é uma maravilha, minha filha. Você já imaginou quando a gente chega na vida adulta, a gente diz: vixe, que é boleto para pagar, que é responsabilidade, quer dizer, eu queria mesmo era ser criança. Porque a gente só percebe o valor daquilo
satisfação era estar nas férias, lá no sítio do meu avô. Eu amanheci o dia já caçando a siriguela maior que tivesse no pé, para meu irmão não pegar, porque a gente tinha uma disputazinha de quem comia a siriguela mais vermelhinha e as maiores. Então era assim, meu irmão. Quando eu me converti também, eu não tinha dimensão, eu me converti com 11 anos de idade. O que é que uma criança de 11 anos de idade sabe da vida, minha gente? Sabe de nada, não. Eu só sabia que eu queria servir aquele Deus que estava transformando a vida da minha família. Eu queria servir aquele Deus que salvou a minha irmã da morte. Eu queria servir aquele Deus que resgatou meu pai e mudou a vida de pecado. Eu queria servir aquele Deus que restaurou o casamento da minha mãe e do meu pai. O que eu queria era servir, o que eu queria era estar perto daquele Deus. E desse jeito mesmo, quando a gente se converte, a gente quer exceder, é ser dependente, é ficar aquilo ali, aprendendo com Deus e não querer desfrutar nem um minuto. Mas aí o que vai acontecendo é que a gente vai crescendo na vida real e na vida de fé também a gente vai crescendo. A gente passa de ser aquela criancinha, que nem eu me converti, né? Eu me converti quando eu era realmente criança, né? Na verdade, tem gente que se converte já sendo idoso, sendo... Independente da vida, do momento da sua vida que você se converteu. Geralmente vai seguir mais ou menos isso aqui, porque nós somos humanos e nós somos, na verdade, muito parecidos com os outros. Ainda que a gente tenha uma diferença ali, uma diferença lá, no fundo, nós somos tudo muito parecidos. Aí o que acontece? A gente está ali naquele cuidado de Deus, está descobrindo o primeiro amor, está vivendo nossas primeiras experiências na fé, está tudo maravilhoso, está tudo mil maravilhas, mas a gente começa a crescer. E quando a gente começa a crescer, a gente começa a ter vontade própria. Tanto nas crianças, quanto na nossa vida cristã. E essa bendita dessa vontade própria, meus irmãos, é bendita mesmo só para não chamar a bichinha de uma coisa mais ruim. Mas a bichinha não tem nada de bendita não. Essa tal dessa vontade própria é uma coisinha difícil de lidar. Tanto na nossa vida cristã, como na nossa vida humana. Eu sempre fui uma criança muito atrevida. Muito. Sempre que uma pessoa me dizia, Jéssica, não faça isso. Virava uma chave automática em mim. Não pode? Não pode. Por quê? Porque não pode. Irmãos, aquilo ali para mim era uma chamazinha que ardia. Não pode. Eu vou fazer. Por que não pode? Eu queria descobrir por que é que não queria. Mas não era porque as pessoas estavam dizendo que não podia. Eu queria saber por que realmente não podia. E eu me lembro que uma vez minha mãe disse assim, Jéssica, não pode colocar o dedo na tomada. Isso é perigoso, minha filha. Aí eu disse, não pode. Ela, não pode. Eu, por que não pode? Porque morre. Eu me lembro que eu fiquei para lá e para cá e esperei mas sair do cômodo, né? Será que morre mesmo? E eu vou tacar os dedos nessa tomada, porque eu quero ver se morre mesmo. Irmãos, eu fui lá com os 2 benditos dos dedinhos. Obrigado, Senhor. Obrigado. Mesmo sendo desobediente à minha mãe, o Senhor me trouxe até aqui hoje, nessa noite. Obrigado. Eu fui lá com os benditos dos 2 dedinhos e pus na tomada. Aí eu disse, não morre não. Isso era mentira da minha mãe. A pessoa está com o dedo na tomada e não morre. E ela disse que morria. Agora eu quero ver eu fazer alguma coisa quando a pessoa disser que não pode, eu quero ver se eu não faço. Aí minha avó, mãe do meu pai, dizia que eu não podia comer siriguela e depois comer castanha, porque atacava muito o fígado. Mãe, não pode. Aí ela disse, não pode. Irmãos, eu peguei uma bacia, fui lá pro pé de siriguela, uma bacia de castanha. Botei a siriguela junto das castanhas, porque eu era realmente muito atrevida. E comi uma siriguela, uma castanha. Uma siriguela, uma castanha. Não senti nada. Obrigada, Jesus. Não sentiu nada. Quando foi de casinha, eu disse, mãe, a senhora estava mentindo, viu? Estou aqui, bati no meu bucho. Boazinha, não senti nada. E a senhora disse que se comesse siriguela, depois comesse castanha. Eu fiz a misturar. Estou aqui boazinha. E aí, o que a senhora quer dizer? Minha filha, pelo amor de Deus, graças a Deus, você chamou todos os santos que você não sentiu nada. Nessa hora você nem pode ver uma repatada, uma curandeira, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E assim foi, meu irmão, a vida todinha. E eu percebi que essa característica também se instalou na minha vida cristã. Quando eu recebia um não de Deus, e você também já deve ter recebido
recebido algum não de Deus, e se você não recebeu, eu espero que você vai receber, que você não é mais merecido que os outros. Aí eu dizia, por que Deus não pode? Por quê? Eu quero sim. E é nesse momento que a sua dependência começa a virar a chave. Chega na metade, não destrancou ainda não, viu? Chega na metade. Porque, meus irmãos, é muito fácil servir a Deus quando está tudo muito bom. Agora, quando você pede uma coisa e não recebe, a chave fica enganchada. Quem já viu o Senhor, manda você depender do Senhor. Eu estou lhe pedindo. Dependência não é para pedir, eu estou aqui lhe pedindo. Por que você não está atendendo? Ei, pai, sou eu de novo. Então, eu quero isso. Cadê? E aí, meu irmão, o que acontece? Você fica ali com aquela chavinha de pendurada e aquilo começa a gerar no seu coração uma semente tão traquininha, igual a Jéssica era, de dizer assim, fulano já recebeu, nem crente é, e eu estou aqui, humilhada, esperando a sua provisão. Deus, cadê? Irmãos, eu tenho umas orações, eu acho que isso aí eu puxei a meu pai. Eu tenho umas orações que não são muito... Se a pessoa escutar uma oração minha, a pessoa diz assim, essa daí tem um parafusinho solto mesmo. Porque eu já orei umas orações dizendo tipo assim, Deus, eu já fiz isso, eu já fiz tudo que o Senhor mandou. E aí, o que é que o Senhor está esperando? Uma remonta atrevida, não é não? Querer dar o controle a Deus, dizer a hora que Deus vai agir, dizer o momento que Deus fazer, e eu sempre fazendo. Senhor, olha, a sua palavra diz que tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Eu já fiz assim, já fiz assim, já fiz assim. Cadê a sua parte, Deus? Eu já fiz a oração desse jeito, irmão. Por que eu estou aqui ainda? Porque Deus é bom e Ele me ama. É igualmente como eu fazia com minha mãe quando eu taquei os 2 dedos na parede. Porque quem tem que ter o controle é ela. Porque ela é quem cuida de mim, não sou eu que cuido dela. Então, se eu disser assim, mãe, eu taquei os 2 dedos na parede e não morri, e ela disser assim, minha filha, você é muito atrevida, você fez para você estar aqui, graças a Deus, sabe por quê? Porque é ela que vai demonstrar o amor e o cuidado comigo. E assim é Deus, quando você faz uma coisa que você não era para estar fazendo, que você não era para estar batendo naquilo, que você não era para estar exigindo, que você não era, Deus vai dizer assim, calma, e Ele que vai cuidar de você. Não vai ser o contrário, que você vai cuidar de Deus. Então você tem que saber que mesmo quando está dando tudo errado, mesmo quando está tudo travado, quando a chave está enganchada no meio, você ainda é dependente de Deus, meu filho. Você não tem vida própria, não. Você ainda depende dele. É no momento dele. Não adianta passar na cara de Deus, não, porque Deus já sabe de tudo, meu filho. Não adianta querer vir com igual a está passando o papel. Deus, eu já fiz tudo que o Senhor disse que era para fazer. Cadê sua parte? Não adianta. É Ele quem comanda, não é você. Pare de querer exigir de Deus. Exige de si mesmo em obedecer a Deus e esperar o momento dele. Olha, meu irmão, é muito fácil servir a Deus. Olha, uma vez eu escutei um testemunho dizendo assim, é muito fácil você servir a Deus quando está tudo bem. Agora, esteja com alguém na beira da morte, que você ora a Deus e não receba a resposta de Deus. Se aquilo não vai gerar uma dúvida em você, se aquilo não vai gerar insegurança em você, Deus, cadê você? Não é meu cuidador? Por exemplo, minha mãe está aqui morrendo, meu irmão está aqui morrendo, e cadê o seu agir? Cadê o seu... Meu irmão, chega um momento que você começa a questionar porque a vida de todo mundo está dando bem, está de beleza, está não sei o quê, e a sua está um fracasso. Tem um momento que você começa a questionar não somente a Deus, mas a si próprio. Por que é, meu Deus, que eu estou seguindo uma vida tão certinha, faço tudo certo e está dando tudo errado? Chega uma hora que você começa a questionar na sua cabeça, no seu coração, está dando a vida de todo mundo, está indo para frente, a minha ficou estagnada. Por que, Deus? Eu não sou seu filho, eu não sou seu servo. E a gente começa a questionar, e aí a chave vira. É nesse momento que você se enche de ser dependente de Deus. E eu já passei por isso. Se você não passou, glória a Deus, que você continue sem passar. Porque chegou um momento que eu disse assim, meu Deus, que saco ser dependente do Senhor. Tudo tem que ser exatamente do jeito que o Senhor quer. Eu sou acostumada a fazer as coisas do jeito que eu quero. Aí é nesse momento que a gente, na nossa vida adulta, na nossa vida humana, a gente olha para a mãe e diz assim, deixe eu ter 18 anos que a senhora vai ver. É aí que a gente, na nossa vida cristã, é essa chavezinha aí. E aí o que acontece? A gente diz, quando eu tiver 18 anos, eu vou sair dessa casa, eu vou fazer isso, eu vou
vou fazer aquilo. Mãe, a senhora me espere, viu? Porque eu estou fazendo. Hoje eu já tenho 17 anos e meio. Eu já estou bem pertinho de fazer 18 anos. E aí você completa 18 anos e o que é que acontece? Nada. A sua vida continua a mesma coisa. Porque você apenas completou 18 anos. Mas você é dependente financeiro da sua mãe. Você é dependente emocional da sua mãe. Você é dependente de tudo. Você não sabe nem um remédio para tomar quando está com dor de cabeça. Aí eu quero que você achava que quando completasse 18 anos você ia receber uma carta de alforria. Meu filho, você não é mais escravo, não. Você é só servo. Você achava que com 18 anos você ia... eu pensava assim. Meu pai e minha mãe sempre foram muito exigentes na minha criação. Eu acho que a minha foi mais resistente do que a dos outros dois. Se não tivesse sido, depois eles vão me dar, né? Minha filha, pelo amor de Deus. Olha, eu comecei a namorar com Silvinha, eu tinha 16 anos. Foi a primeira pessoa lá de casa que levou um namorado lá para casa. Ninguém antes tinha tido essa ousadia na vida. E eu me lembro que eu ficava assim, ai que saco, 9h30 eu tenho que estar dentro de casa. Aí depois subi para 10 horas, né? Quer dizer, não é tão rígido assim. Aí depois 10 horas, 10h30. Aí eu dizia, mãe, em pleno domingo eu queria estar namorando. Só vai ser... No começo eu só vi no final de semana que eu morava em outra cidade. Aí eu dizia, em pleno final de semana eu doida para namorar. Pai, 9 horas. 9h30. Pai, o culto acaba 9 horas. Pai, é só meia hora de namoro. O senhor não quer que eu namoro, não? 9h30, meu filho. E eu me lembro que lá na vila tinha um alpenizinho de fora assim. E quando dava 9h30, meu filho, era cena de novela. A luz de fora começava a piscar. Não era falha de energia, não era nada. Era mais me lembrando. Quem manda em você, minha filha? Entre. Aí a luz começava a piscar. A primeira vez que eu me disse, essa luz. Aí eu disse, é hora. Aí o que é isso? Eu entrar na senhora. E sabe por quê, meu filho? Porque eu percebi que eu comecei a namorar com o Silvinho quando eu tinha 16 anos. E logo eu completei 18. E eu pensava o quê? Quando eu completasse 18 anos, meu filho, o pai dissesse que eu chegasse em casa 10h30, eu ia dizer, meu filho, eu já tenho 18 anos. E aí eu completei 18 anos, né? Aí o pai disse, minha filha, hoje eu quero que você chegue mais cedo. Porque eu estou com sono, eu fui para as missões. Eu estou com sono e eu quero dormir cedo. Aí eu disse, mais cedo do que 10 horas, pai? Não, então também. O culto acaba 9. O culto acaba 9 teoricamente, porque às vezes estendia, né? Tinha aqueles repletos. Aí eu disse, meu Deus, eu já tenho 18 anos. Eu me lembro exatamente que das primeiras vezes que eu desafiei mãe, quando eu tinha mais de 18 anos, ela disse, você tem 18 anos, mas quem continua a mandar em você sou eu. Aí eu disse, mas eu não já sou de maior? Aí ela disse, minha filha, quem paga suas contas e lava suas calcinhas sou eu. Quem manda em você sou eu. Passo para dentro. E sabe, meu irmão, que depois que eu tive Yasmin, que eu comecei a dizer assim, Yasmin, não faça isso. E Yasmin faz. Mamãe, não pode, meu amor, tem que vir para cá, não pode. Aí eu me lembro, estalinha de mãe. E quando eu penso exatamente o que eu disse a você, que depois que eu vi a outra faceta da moeda, eu penso de Deus. Deus me ama muito, viu? Porque atrevida do jeito que eu sou, nojenta do jeito que eu sou, Ele não me botou para fora e disse tipo assim, fim da linha para você, é porque Ele me ama muito, viu? Porque com as orações que eu fiz, com as coisas que eu fiz, meu filho, Deus tem paciência com a irmã Jéssica, viu? Não é brincadeira, não. Eu penso assim, meu Deus, me perdoe, porque, irmãos, quando você tem dimensão do que é o cuidado, porque não era só chegar às 10 horas da noite, irmã, eu morava numa rua, que a rua todinha era bar. Eu acredito que minha mãe pensava, não, minha filha, não é porque você vai chegar 9 horas da noite, 9h30 da noite, é o perigo. Mas naquele momento você não tem dimensão do outro olhar, da outra visão. Você só acha que aquilo ali ela está querendo lhe perder. Mas não é o cuidado. Aí meu pai dizia assim, não pode isso, minha filha, você tem que ter um namoro crente, você tem que ter um namoro santo, não sei o que, não pode, não sei o que. Aí eu pensava que era me prender. Não era. Era o cuidado. E o cuidado é a maior demonstração de amor que uma pessoa pode ter para com outra.
Você quer saber o que é uma pessoa abrir mão de você mesmo pelo outro? Agora você quer saber, imagina aí a pessoa que você mais ama no mundo todinho. Imaginou? Agora diga assim, pronto, eu vou matar fulano, vou deixar fulano morrer para salvar o bebê que está passando lá na Rua do Açude. Quando você vira mãe, vira pai, que você vê o outro lado da moeda, você pensa assim, não, eu não quero abrir mão do meu maior amor por qualquer outra coisa não. Agora Deus abre mão do seu próprio filho por você. Aleluia, Deus! Ele entregou. Uma morte dolorida, não foi só dizer assim, não, já que meu filho vai morrer pela humanidade todinha, eu vou fazer uma morte assim bem sem dor, aquelas mortes rápidas. Não. Foi dolorido, foi sofrido. Irmãos, quando eu paro para pensar, olha, Yasmin toma as vacinas, eu choro com pena do sofrimento dela. Eu fico, meu Deus, se eu pudesse sentir a dor da minha filha no lugar dela, eu queria sentir. Olha, Yasmin só teve até hoje uma vez doente. Uma. Ela tem 1 ano e 4 meses, só uma vez. Irmãos, eu fiquei desesperada, que parecia que a menina estava para a morte. Eu chorei, eu fiquei desesperada. Eu não dormia com medo de acontecer alguma coisa com Yasmin. Aí eu pensei, tudo na maternidade me faz refletir ao nome de Deus. Tudo. Eu pensei, eu aqui morrendo de medo de acontecer alguma coisa com Yasmin. E Deus mandou foi o filho para morrer por mim. Aleluia, Deus! Aí eu paro para pensar, meu Deus. Aí chega a outra parte da dependência. Quando você percebe que é dependente, quando você já tentou não ser dependente, mas quando você percebe que o que você quer é mesmo depender, chega a parte melhor. Meus irmãos, eu já passei por muita coisa na minha vida cristã. Muita coisa. Eu passei, minha família passou. Eu já escutei coisas a respeito da minha família que eu sei que não era, que meu irmão, olha, meu sangue chega a ferver. Aquilo ali me... Olha, só de falar aquilo ali me dói. E eu fico pensando, meu Deus. E mesmo diante de tanta coisa que eu já passei, esses últimos 2 anos para mim foram um dos últimos 2 anos mais difíceis. Eu tenho certeza que Deus me mandou Yasmin para poder eu conseguir suportar. Porque, meu irmão, a minha cabeça, depois que começou essa pandemia, depois que eu falei, porque eu tinha um negócio próprio, eu vivia dependendo do meu negócio próprio. Eu trabalhava para meu esposo no meu negócio próprio. Bombava, eu era rica? Não. Mas eu era dependente daquilo. Aí eu vi aquilo ali, falei, 5 anos de investimento, e por água abaixo, perder tudo, e não ver uma saída. Eu tenho certeza que Deus, pelo amor dele, disse assim, não, é a hora de você ser mãe, para você entender como eu lhe amo. E mesmo diante de toda a dificuldade que eu passei, porque foram dias difíceis, Deus sabe que foi. Mesmo diante de toda a dificuldade que eu passei, irmão, pela minha área financeira, eu nunca reclamei. Eu nunca briguei com o Silvinho porque estava difícil. Nunca. Foi difícil? Foi. Ainda está sendo, mas nós vamos passar. E você sabe por que eu não briguei? Porque eu nunca reclamei com Deus. Mesmo antes sendo atrevida, antes eu passava tudo na cara de Deus. Deus, eu estou fazendo o que o Senhor mandou. Cadê a sua parte? Mas sabe por que ele disse? Eu não passei. Porque, meus irmãos, quando eu me converti, quando eu era criança, na minha casa havia um guarda-roupa e 2 portas para 5 pessoas. E minha mãe teve a brilhante ideia de fazer a seguinte repartição pública. De um lado da porta do guarda-roupa eram as coisas da casa, toalha, coxa, que também não era muito, porque a gente era realmente pobre, e as roupas dela e as roupas do meu pai. Do outro lado haviam 3 caixas. Aleluia. Do avô. Cada dos filhos tinha direito a uma caixa. E também não precisava de muita coisa, porque uma caixa já era suficiente para nós, porque a gente não tinha muita coisa mesmo. E cada um tinha a sua caixa e tinha a sequência de caixa, porque ela que era o mais velho, a caixa era de cima, para não ter perigo de ele, por ser mais nova, eu queria capinar, né? A dela era de cima, a minha era do meio e a minha era a última. E a gente tinha aquelas 3 caixinhas e era feliz. E quando a mãe arrumava uma caixinha do avô nova, era a disputa para ver quem ia ficar com a caixinha do avô nova.
Então, meus irmãos, na minha vida de fé eu aprendi uma coisa. O que o profeta disse: traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Sabe o que me dá esperança, meu irmão? Eu olhar lá para trás, me lembrar das 3 caixinhas do Avon. Aí sabe o que é que eu faço? Vou lá para o meu quarto, chego na porta do guarda-roupa e conto 1, 2, 3, 4, 5, 6 portas. Eu tenho um guarda-roupa com 6 portas. Antes eu só tinha uma caixinha do Avon. Deus me deu um guarda-roupa com 6 portas, que eu nem tenho roupa suficiente para encher os 6 portas do guarda-roupa. Eu vou reclamar de pena, gente. Eu tinha uma caixinha do Avon, uma caixinha disputada para ver qual era a caixa mais nova. Então, meu irmão, não reclame. Eu sei que é difícil, mas não reclame. Escolha ser dependente de Deus, não apenas porque Deus lhe faz dependente. Escolha. Quando tiver difícil, acha a sua memória boa para você trazer naquele momento difícil e dizer: Deus, eu sei que vai chegar o momento que o Senhor vai me dar honra. E se não tiver honra na terra, meu filho, você vai ter um céu de glória. O que é que você quer mais, pelo amor de Deus? Uma rua de ouro para você que fizesse seus pezinhos, que passou a vida todinha andando nos calçamentos velho ruim. É rua de ouro, não haverá mais modo, nada. Então, meu irmão, toda vida que eu quero dizer assim: Deus, eu já estou cansado de ser dependente, eu vou lá para o meu quarto e eu conto as benditas portas daquele guarda-roupa e digo: obrigado, meu Deus, por ter me tirado daquele tão pouco e ter me colocado num canto tão grande que eu ainda acho que é pouco, mas o Senhor está me mostrando que não é pouco, enfim, você só tem uma caixinha da fome. Então, irmão, se lembre de onde Deus lhe tirou. Ah, minha irmã Jéssica, toda a vida eu tive vida boa. Graças a Deus, mas você era pecador, você estava afundado em pecado, você fedia, meu filho, a nariz de Deus, você era podre, sabe o que é podre? Você era podre para Deus, e mesmo você sabe o que foi que Deus fez? Deus lhe escolheu, lhe trouxe aqui, lhe transformou, lhe fez filho, lhe fez servo, e você é dependente de Deus, não porque você é dependente, porque Deus lhe escolheu para ser dependente. Tem muita gente que não vai estar aleluia. Tem muita gente que não vai ter experiência, nem teve a experiência de ser dependente de Deus. E você está tendo. Quer saber, meu irmão? Honre. Esse lugar que você está aí, honre. Teve tanta gente que, às vezes, no finalzinho, no último momento de morte, se lembrou: ah, se eu tivesse escutado aquela palavra que uma vez eu ouvi, tivesse de ser crente, a minha vida tinha sido tão diferente. A sua vida está aqui. Honre esse lugar, meu irmão. Honre onde Deus te colocou. Ai, irmão Jéssica, eu queria ter chegado tão longe. Eu também queria, meu filho. Eu também queria, mas eu tenho 6 portas de guarda-roupa. Do que é que eu vou reclamar? Se lembre de onde Deus lhe tirou, meu irmão. Seja dependente porque você quer ser. Olhe para Deus e diga: Deus, eu não me importo se eu tenho 18 anos, se eu tenho 50 anos, se eu já sou aposentado. O que eu quero, meu filho, é depender do Senhor, depender na vida, em tudo, em todas as áreas. Eu quero ser seu dependente. Escolha, meu filho, e agradeça. Nunca se esqueça de agradecer, porque teve tanta gente que não teve a oportunidade que nós estamos tendo. Teve tanta gente que não teve a oportunidade de escutar sobre Jesus, de que alguém ficasse batendo, dizendo: ei, vou falar de Jesus de novo. Ei, sabe Jesus? Teve tanta gente que não teve essa oportunidade, e nós estamos tendo. E às vezes a gente está levando uma vida de crente só porque vou fazer o quê? De sábado de noite. Eu vou para a igreja. É triste, irmão. Mas eu sei que essa palavra dessa noite o Senhor trouxe por algum motivo. E eu sei que pode ter alguém aqui que estava mesmo querendo ser dependente de Deus. E eu sei que pode ter alguém que estava desistindo de ser dependente de Deus. Mas eu tenho certeza que nessa noite você vai parar para pensar. Vai trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. E vai chegar em sua casa. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente olha para o filho pródigo e pensa assim: os filhos pródigos é só falando dos desviados, de quem saiu da igreja. Mas, meu irmão, nós somos pródigos
pródigos tantas vezes num dia que você não consegue mensurar, não. Nós somos pródigos quando nós escolhemos passar o dia no Instagram, curtindo as fotos, vendo os rios, em vez de estar na presença de Deus. Nós somos pródigos quando nós esquecemos de falar do amor de Deus pro próximo. Nós somos pródigos quando nós dizemos assim, eu digo também, que dou nas costas, eu já não vou pro culto não, estou arrasada. Escolher não estar na casa de Deus é você sendo pródigo. Você podia fazer outra coisa. Eu não sei. Minha cabeça eu acho que hoje não está boa para a igreja não. Vou ficar em casa. Você está sendo pródigo. Aí, se sua casa tiver um espelhinho, vai lá e diga assim, eu não quero ser pródigo não, Senhor. Me dê coragem, porque tem dia que a gente tem coragem para fazer meu filho. Mas se lembre que Deus é o seu provedor. E quando você não tiver coragem, você vai e diz, Senhor, eu estou sem coragem, mas eu quero me servir. Senhor, eu estou sem vontade, mas eu quero me servir. Senhor, eu sei que o Senhor é o meu protetor. Eu quero me servir. Me dê vontade, me dê força. E faça assim, meu irmão. Não desista. Escolha ser dependente de Deus. Eu sei que um dia Yasmin vai olhar para mim e vai seguir os caminhos dela, assim como eu segui os meus. Mas eu tenho certeza e eu quero fazer. Que assim como meu pai e minha mãe me ensinaram um dia a querer ser dependente de Deus, eu quero que um dia ela olhe para mim e diga, mãe, eu também quero ser dependente de Deus. Eu também quero ser serva desse Deus. Porque agora ela é só uma criança, é o meu dever trazer ela à igreja, é meu dever ensinar ela. Mas um dia ela vai ter o direito de escolha. E eu creio que em nome de Jesus ela vai escolher ser dependente de Deus, assim como eu escolhi. Teve dia difícil? Teve. Mas eu quero permanecer aqui, dependente de Deus. Era só